E aí, trutas, eu sou Dom Jurumela e vocês manjam do esquema e blá 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 blá. Bom, também uma vibe esses dias. Como. Não tão sério. Como que diabos? Foi mal. O tema desse vídeo eu achei um tema bem bacana de colocar aqui. Bom, o que são os deuses, né? Eles são fortes, são imortais, são etéreos. Mas nesse vídeo eles tomaram um tremendo de um couro. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo de 10 mortais, gente da nossa, gente normal, que acabou invertendo a história e acabou dando um couro nos deuses. Nem sempre necessariamente um couro, mas acabaram derrotando eles de alguma forma. E a gente começa aqui por esse exemplo, que eu acho muito legal, da mitologia grega, Aracne. Para quem não sabe, a história de Aracne, a imagem está de má qualidade, mas o que importa é o conto. Aracne é da mitologia grega. Ela era uma tecelã muito habilidosa, e a deusa Atena, que também era uma boa tecelã, ficou com inveja dela e as duas resolveram competir para ver quem seria melhor. As duas fizeram uma tapeçaria. Aracne fazendo uma tapeçaria falando das besteiras que os deuses cometeram, e Atena mostrando histórias de quando mortais desafiaram deuses e quebraram a cara por causa disso. Bom, a avaliação deu e no final dos contos Aracne venceu. Atena ficou pé da vida, como típico deus grego. Acho que, não sei se vocês manjam de mitologia grega, mas se vocês derem uma olhada vão perceber que todos os deuses da mitologia grega são extremamente vaidosos. O que ela fez? Transformou Aracne numa aranha. Inclusive na primeira aranha, que seria ancestral de todas as outras. Então quase todas as imagens de Aracne são geralmente de um híbrido de mulher e aranha. E daí que veio a história de que a aranha teceteia, né? Seria resquício da habilidade de tecelã de Aracne. Vamos pro próximo? Que é claro. Bom, não tem como negar que o que aconteceu no primeiro filme dos Vingadores é um tremendo couro. A lendária fala de Hulk, Deus fracote, resumiu muito o que achou. Inclusive saiu até um meme a respeito dessa história, contando a história dos Vingadores em relação aos deuses. Por exemplo, Homem de Ferro encontrou 2 deuses, continua ateu. Capitão América encontrou 2 deuses, continua cristão. Hulk encontrou 2 deuses, quebrou a cara dos 2. E essa cena é muito lendária. Tem a GIF também, só que eu não achei, sinceramente que eu não ia explorar aqui. Essa aqui é boa. Bom, é uma franquia interessante, Prince of Persia, muito boa, mas que vira e mexe, ela entra e sai do hiato, sai um jogo novo, fica alguns anos sem dar destaque, aí sai outro jogo, isso desde o começo dos jogos de PC, tá? Desde os primórdios. Jogos muito bons, de plataforma, que cobram agilidade, tem sangue, magia, mistério. Uma franquia que eu recomendo, tá? Bom, aqui em particular eu vou estar falando da trilogia Sands of Time, na qual o príncipe, que não tem nome, venceu 2 imortais. O primeiro foi a Imperatriz do Tempo. Não, 3 imortais. Na trilogia Sands of Time ele enfrenta 2 imortais no segundo jogo e 1 no terceiro. No segundo jogo, o primeiro que ele enfrenta acaba sendo a Imperatriz do Tempo, que eventualmente se torna aliada dele, depois não. Bom, a história é complicada, mas eu não vou dar spoiler. O segundo, que também ele enfrenta no segundo jogo, mas quase sempre se ferra nas mãos, é o Barraca, o Protetor do Tempo. Pra quem jogou o jogo sabe que, Warswitch no caso, sabe que aquele desgraçado é um tremendo de um pé no saco. Inclusive é ele a razão pela qual o Príncipe da Pérsia faz a missão do jogo. E no terceiro game tem o Vizir, que conseguiu a imortalidade por absorver as areias do tempo, no ritual. Os 3 levam o couro do príncipe, no fim das contas, desculpa o spoiler, mas foi. E ele acaba pagando de fodão. E claro, ele era só um mortal. Em alguns jogos com poderes mágicos. Por causa da Daga do Tempo, das areias, da máscara do Maharaja, do Marajá. Fora um jogo também, esse eu não posso falar muito porque eu não conheço, mas acredito que seja de 2007, no qual ele luta contra o deus maligno Arimã. O deus maligno Arimã realmente faz parte da antiga mitologia persa. No caso,
do maniqueísmo de Zaratustra. Era o deus maligno. Impário do deus Mazda, que era o deus bondoso. Eu não gosto muito desse personagem porque, sinceramente, ele é o maior imbecil de Soul Eater, mas, infelizmente, segundo o final canônico da história, ele finalmente conseguiu seu maior objetivo, que era superar um deus. No caso, o Shinigami. Eu não vou dar muitos detalhes. Esse é o final que tem apenas no mangá, tá? Soul Eater é um anime muito da hora. E o mais bizarro é que tem 7 protagonistas. E esse, particularmente, é o mais idiota deles. Inclusive, acho que é o único dos protagonistas que não aprende nada durante a história inteira. Continua o mesmo imbecil que sempre foi. Bom, pense em um ninja mais burro e mais barulhento que o Naruto. E o Deadpool. Esse é o naipe do Soul Eater. Do Black Star. Soul Eater é o outro protagonista. Foi mal. Que também é o nome. Cara, esse cara dá muita raiva. Bom, falando de anime, temos aqui o Ichigo, né? Eu acho que ele também merece esse cargo, afinal ele também quebrou a cara de 2 deuses. O primeiro... vou dar spoiler, mas todo mundo sabe que o Ichigo sempre vence, então dane-se. É o Aizen. Que originalmente era um Shinigami normal, só que acabou ganhando superpoderes e virou virtualmente um deus. E o outro é Ivak, que é o vilão final. Ele, inclusive, é filho do Rei das Almas e também tem poderes divinos. Inclusive, ele tentou criar seu próprio reino. Também apanhou do Ichigo. Tudo bem que teve um pouquinho de ajuda do... Ele teve ajuda, mas só um pouquinho. Também é bom colocar uma vírgula nessa parte em relação aos heróis de anime. Eu não vou colocar o Naruto aqui porque primeiro ele precisou de muita ajuda para vencer a Kaguya. Então acho que não conta. E também tem outro caso que é o do... do Luffy que venceu o Deus do Trovão. Mas foi uma luta tão pontual. Inclusive foi até um final de um arco, mas de um final de um arco muito solto no espaço, quase um arco filler. Um arco bom, mas um arco solto. Então acho que não vale a pena colocar. Eu acho que em matéria de protagonistas da Jump que acabaram com Deus, um dos maiores exemplos é o Ichigo. Melhor colocar ele aqui. E tem outro. Não sei se é o próximo slide, mas eu acho que é. Goku. Aí vocês vão falar: ai, mas o Bills acabou a caça do Goku. Não tô falando do Bills. Goku já superou outros deuses. Inclusive o Bills é considerado o segundo deus com o maior potencial destrutivo do universo em que o Goku mora. No entanto, existem vários outros, de vários níveis de poder. Goku nunca particularmente lutou contra eles, mas já provou que superou eles várias vezes. Na saga do Piccolo Daimon, por exemplo, ele conseguiu vencer o Piccolo, o qual já tinha acabado de vencer o Kami-sama, ou seja, ele já era superior. Goku acabou se afirmando como superior ao deus da Terra. Nada mal. Na saga dos Saiyajins, ele treinou com o Sr. Kaiô, que disse que os 2 Saiyajins que viriam à Terra eram mais poderosos até do que ele. Goku venceu os 2, ou seja, ele é mais poderoso que o Sr. Kaiô, além de ter dominado as 2 técnicas sagradas do Sr. Kaiô, as quais nem mesmo ele tinha muita perícia. Ele não sabia fazer o Kaioken, apesar de ter inventado a técnica. Então o Goku merece estar aqui. Esqueci de mais um. Kaioshin, saga do Majin Buu. O Kaioshin tinha um poder inferior ao do Majin Buu, assim como todos os outros Kaioshins. Goku venceu Majin Buu. Então, Goku é mais forte do que ele. E na primeira luta já lutou de igual para igual. A luta para proteger a Corporação Cápsula. A primeira transformação em Super Saiyajin 3 do Goku. Uma luta muito foda. Para mim, uma das melhores da saga do Majin Buu. E acho que a gente já tá chegando nos livros especiais. Não, tem mais um. Acanthus. Bom, Acanthus é uma história interessante. É do Age of Mythology, para quem não se lembra. Aqui são todas as ações dele, desde que ele se tornou mortal até ele se tornar um deus. Aqui na direita. Bom, porque apesar de ele ter vencido os deuses tecnicamente em combate, no caso foram Poseidon e Cronos, não foi no combate mano a mano. Ele foi mais um líder militar. Ele foi, na verdade, o representante de Zeus, enquanto que... esqueci o nome do... Netuno, qual era mesmo? Poseidon tinha como seu representante vilão do jogo, que era Gargarensis. No final, Poseidon dá vida à sua própria estátua e ela se transforma num monstro. Acanthus acaba ganhando os poderes de semideus e acaba destruindo a estátua. E
Como recompensa, Zeus e Atena dão a ele a apoteose, ou seja, transformam ele em um deus olímpico. No entanto, lembrando que ele venceu Poseidon, sendo basicamente um mortal. E no mais, foram mais lutas que envolveram estresse de guerra. Então, acho que vale muito a pena colocar o personagem aqui. Também lembro de uma ressalva. Eu não vou colocar aqui alguns personagens, porque nunca dá pra colocar todo mundo. Por exemplo, o Wander do Shadow of Colossus. Eu também joguei esse jogo. Talvez você fosse uma boa pedida, mas eu não conheço ele a fundo. Desculpa. Ah, esse aqui é legal. O Heroic Vac. Pra quem não sabe, esse é o protagonista de Elder Scrolls 4, Oblivion. Um jogo muito épico. Tão bom como o 5, Skyrim. É. Os gráficos são inferiores, decididamente. Mas em geral, os jogos são do mesmo nível. Oblivion é tão foda como Skyrim. Sem choro. Então, é outro jogo que eu recomendaço aqui. Eu vou fazer um gameplay eventualmente, mas quero fazer um gameplay completo. E pra isso eu tenho que acabar com o Pokémon Blast. Inclusive um amiguinho meu me deu uma dica bem legal de como pegar o Igarashi. Olha, valeu aí o Caio. Caio é um carinha que tá acompanhando o canal desde que ele começou. Acho que é um dos meus amigos mais jovens que tá por aqui. Eu vou tentar na próxima gameplay, tá? Vamos ver no que vai dar. Bom, o Heroic Vac, ele... Na primeira vez que ele lutou, tecnicamente ele não conseguiu vencer um deus na quest principal, sendo que quem lutou contra o deus foi Martin Septim. Lembrando que ele também, para conseguir isso, ele teve que se fundir ao deus dragão, que eu esqueci o nome. Bom, mas ele conseguiu vencer Markat. Acho que é Markat que eles derrotaram, não lembro o nome. Não sei se... São muitos príncipes da Edra. No entanto, na expansão, e isso é fato, no final da história... Para conseguir a imortalidade, o Heroic Vac acaba derrotando ninguém menos que Gigalag, o príncipe da Era da Ordem, um dos mais poderosos de todos. Para quem fez aquela luta sabe quanto é tensa. Quer dizer, a não ser que você saiba o macete do Full Chameleon. Aí o jogo inteiro fica fácil até demais. Mas beleza, o cara merece o crédito, também virou deus assim como Arcantos, mas eu não vou falar qual porque... Digamos que é o deus mais legal que tem em Elder Scrolls. Se vocês me conhecem, acho que vocês já devem imaginar de quem eu tô falando. Enfim, é uma honra conseguir esse mérito, acreditem em mim. Muito legal. E acho que agora vamos especiais. Tá. Tava na cara que eu ia colocar esse cara aqui. Eu aposto que você deve imaginar. Ei, do Jurumela, cadê do Kratos? Tá aqui o Kratos. Claro que a gente tem que colocar como chave de ouro, porque uma coisa é enfrentar um deus. Outra é acabar com todos eles. E sinceramente, Kratos fez isso. Destruiu o Olimpo inteiro, tirando Afrodite, por uma razão pela qual eu não posso falar aqui porque tem crianças assistindo. Mas se você jogou God of War, acredito que o 2 ou 3, você deve saber exatamente o que eu estou falando. No primeiro jogo ele vence Ares, no segundo e no terceiro ele vence o resto. Ou seja, o cara é fodão. Apesar de eu não ir muito com a cara dele. Feio, né? Não sei, achei um personagem meio babaca, mas foda-se. Palavrão. E a história final como chave de ouro. Eu achei essa história muito legal, porque ela tá na Bíblia. Bom, no livro, eu já li completamente o livro do Gênesis, aprendi essa história então na própria Bíblia. Eu vi e praticamente não acreditei, porque... Pensa bem, um dos patriarcas, um dos escolhidos de Deus, conseguiu esse posto no X1 contra Deus. Há variações de história que diz que ele lutou contra um anjo de Deus. Mas a versão que eu li pelo menos falava que ele lutou contra Deus mesmo. O Deus da Bíblia, El, Jeová, Javé, não importa o nome. Aquele cara que aparece na Bíblia inteira, a quem ele é dedicado. Bom, a história de Jacó é interessante. Jacó tinha um irmão Esaú e o Isaac gostava mais de Esaú. Ou achava que Deus tinha abençoado mais Esaú. Então, quando estava bem velhinho e cego, ele chamou Esaú para lhe dar uma bênção. A mãe, por outro lado, gostava mais de Jacó. Então mandou Jacó usar pele de ovelha no braço para parecer que o braço era peludo e confundir Isaac, que era cego já. Isaac acabou abençoando Jacó e amaldiçoando Esaú. Esaú ficou puto e Jacó fugiu. E desde então Deus não gosta muito de Jacó. Eventualmente, nas suas andanças, Jacó dormiu e Deus o enfrentou em um duelo.
que segundo a Bíblia durou a tarde inteira em sonho e foi até a noite. Bom, pelo que eu me lembrava no duelo de espadas, mas aqui tá mostrando uma luta mano a mano mesmo. Então aí eu não sei, sinceramente. Jacó venceu. E como troféu, Deus disse que ele seria o patriarca de todo o seu povo, o ancestral de todo o povo judeu, que seria o povo de Deus. E não só isso, ele ganhou um título, Israel, que significa do hebraico, o homem que enfrentou Deus. É interessante ver. Eu achei interessante colocar aqui uma história da Bíblia para fazer algo diferente com os contos nerds normais, né? E também é interessante ver uma espécie de anti-herói bíblico, no caso. Porque pensa bem, Jacó, apesar de ter sido um dos patriarcas, um dos grandes heróis da Bíblia, ele lutou contra Deus. E, tecnicamente, passou a perna do próprio pai. É uma história bacana, eu achei muito legal colocar aqui para fazer algo diferente. Antes de me chamarem de herege, leiam o livro do Gênesis. Vai estar lá essa história, tá? Eu não estou inventando nada. Porque eu sei que falar de cristianismo ou de judaísmo no YouTube é sempre pisar em ovos. Mas eu não estou inventando. É uma história muito legal. E bem, eu acho que já, com isso já podemos fechar o vídeo de hoje. Aqui é a pasta que eu usei, né? Eu vou dar um stop no vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou continuar com as gameplays, não se preocupem. Eu sou Dom Jurumela. Ah, sim. Gostou do vídeo? Dá seu like. Se quiser ver mais, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber as notificações. E um pedido, por favor, divulga esse vídeo nas redes sociais. Se você acha que vai ter mais gente que gostar, seus amigos nerds ou algumas crianças que gostam desse tipo de historinha, bota lá, bota no Facebook, no Twitter, sei lá. O canal tá muito pequeno ainda, eu quero que ele cresça. Vamos fazer ele crescer um pouquinho mais, por favor. Eu preciso um pouco da ajuda de vocês. Ah, só um pedido, não precisam fazer se não quiserem. Ou se não puderem, sei lá. Mas é isso, gente. Fiquem em paz. Eu sou Dom Jurumela, boa noite. E a gente se vê no próximo vídeo.